Estudo Bíblico Livro de Tiago, estudo organizado por Sandra Bivar Neves. Bibliografia: Bíblia Anotada, Bíblia de Estudo Genebra, edição revista e ampliada, Bíblia de Estudos Russell Shedd e Bíblia Estudos Vida. Introdução. Tiago foi um líder da Igreja de Jerusalém e presidiu o Concílio de Jerusalém, Atos 15 e 13. Ele foi identificado em Gálatas 1,19 como irmão de Jesus e era considerado um dos pilares da Igreja, juntamente com Pedro e João. Ele e seus irmãos eram céticos a respeito de Jesus durante o ministério terreno dele, João 7,5. Mas converteu-se após ter testemunhado pessoalmente a ressurreição. 1 Coríntios 15, verso 7. Essa carta foi escrita entre os anos 44 depois de Cristo e o ano de sua morte, 62 depois de Cristo. Historiadores como Joséfo, Eusébio e Egesipo relataram que Tiago foi torturado e surrado até a morte com uma clava, após ter sido lançado do parapeito do templo. Tiago escreveu aos cristãos que sofriam perseguições. Ele os encorajou a buscarem sabedoria, fortalecerem a fé e mostrarem essa fé por meio da obediência a Deus, especialmente no relacionamento com outras pessoas. Devemos perseverar em meio às dificuldades até o retorno de Cristo. Verdades fundamentais contidas nessa epístola. 1. Os cristãos devem receber sabedoria de Deus para permanecerem firmes e fiéis em meio aos sofrimentos e conflitos. Capítulo 1. 2. Ouvir a palavra de Deus deve levar os cristãos a praticá-la. Capítulos 1 e 2. 3. O cristão deve controlar, tomar cuidado com a sua língua, órgão capaz de abençoar, mas também poderoso em destruir. Capítulo 3. 4. A fé salvadora revela-se na boa obra de cuidar das pessoas necessitadas. Capítulo 2. 5. A sabedoria divina ensina os cristãos a amarem-se e a servirem-se mutuamente. Capítulo 3 e 5. E 6. A harmonia na comunidade cristã é de grande importância, capítulo 1 a 5. Tiago 1, versos 1 a 11. Provações. Tiago se apresenta como servo, verso 1. E servo é alguém que foi comprado e, portanto, pertence a um dono, a um senhor. Isso indica não somente a humildade de Tiago, mas também um profundo testemunho da sua fé em seu irmão terreno, Jesus, como seu Redentor. Depois de se apresentar, Tiago passa imediatamente ao tema da sua preocupação: sabedoria divina em meio às provações e aos sofrimentos. Ele focou em 5 tópicos: pedir sabedoria a Deus, versos 2 a 18, obedecer à palavra de Deus, versos 19 a 27, não favorecer aos ricos, capítulo 2, versos 1 a 13, provar a fé por meio da obediência, capítulo 2, versos 14 a 26, e evitar o dano causado pela falta de controle da língua dentro da comunidade cristã, capítulo 3, versos 1 a 12. O verso 2 é um chamado a considerar o sofrimento do ponto de vista da confiança na soberania de Deus. Os cristãos não devem sentir uma alegria mórbida em seus sofrimentos, mas alegrar-se no meio das provações por causa dos resultados positivos que o sofrimento em Cristo traz. As provações são provas de fé dadas ou permitidas com o objetivo de desenvolver a perseverança. Por sua vez, a perseverança produz o amadurecimento do caráter cristão. Lê Romanos 5, versos 3 e 4. Em termos bíblicos, a sabedoria inclui conhecimento, discernimento, prudência, perspicácia, cuidado, aprendizagem, orientação, capacidade,
desenvoltura, planejamento e até mesmo força heróica. Devemos pedir sabedoria a Deus, pois Ele é a fonte da sabedoria, e Ele a concede a todos que sinceramente a peçam. Verso 5. Tiago ensina que o homem de ânimo dobre não obterá favor de Deus, visto ser alguém que tem duas almas. Esse tipo de homem é instável, perseguindo objetivos que são conflitantes e mutuamente excludentes. Versos 6 a 8. Nos versos 9 e 10, Tiago dá a entender que as provações que ele tinha em mente envolviam conflitos entre ricos e pobres. Ambos os grupos são exortados a orgulharem-se de suas posições. O pobre pode ser rico em tesouros espirituais e desfrutar de elevadas posições no reino de Deus. E o rico precisa reconhecer que suas riquezas terrenas pouco significam. Versos 12 a 18, testes de fé. Há uma grande diferença entre uma provação e uma tentação. Tentação vem do diabo, mas provação vem de Deus para que possamos nos fortalecer e sermos aprovados se nos mantivermos fiéis. Tiago nos diz que é um grande equívoco atribuir a Deus as tentações pelas quais passamos. Verso 13. Deus não tenta. Ele nos concede dons que estão de acordo com sua imutável bondade. Verso 17. Pai das luzes. Verso 17. Deus é o autor da luz. Enquanto os luminares da natureza estão sujeitos a fases, a variações de magnitude, eclipses e sombras, a luz de Deus não sofre mudanças de brilho ou claridade. Seu caráter é imutável e nele não há oscilações. Por essa razão, os cristãos podem estar certos de que Deus não irá mudar de modo a passar a tentá-los a pecar ou determinar qualquer propósito para a vida deles que seja contrário a eles serem como que primícias. Verso 18. As primícias não se referem somente à primeira, mas à melhor parte da colheita. Deus nos gerou em sua palavra da verdade e isso se refere à graça da regeneração pela qual nós fomos adotados para sermos família de Deus. João 1:12, Romanos 8, versos 14 a 16, Gálatas 4, versos 4 a 6, Efésios 1:5. A humanidade redimida é o ápice da criação de Deus. Versos 19 a 27. Obedecendo a palavra de Deus. Tendo estabelecido a importância de obter a sabedoria divina nas provações da vida cristã, Tiago chamou a atenção para o fato de que a ira humana não complementa a sabedoria do plano de Deus. Verso 19. A paciência e o respeito na maneira de falar aumentam a paz e a harmonia e promovem um modo de viver justo na comunidade cristã. Deuteronômio 6:6 fala que a lei de Deus foi escrita no coração do seu povo. Por isso, Tiago fala da palavra que em nós foi implantada. Nos versos 22 a 24, lemos sobre a inutilidade que é conhecer a palavra e não praticá-la. A Bíblia é um espelho da necessidade da alma de obter graça, e isso revela o verdadeiro caráter do cristão. Ouvir a palavra com sinceridade de coração deve levar à ação piedosa. Há uma promessa no verso 25. O crente que observar e considerar os mandamentos de Deus, perseverando na fé, ao invés de ser um ouvinte negligente, será bem-aventurado naquilo que realizar. Tiago define o que é a verdadeira religião nos versos 26 e 27. Refrear a língua e atender às necessidades das viúvas e órfãos. Ele enfatiza que se preocupar com os necessitados é a verdadeira dimensão de um tipo de obediência que é agradável a Deus. Viver de acordo com a sabedoria e com a palavra de Deus consiste em servir aos outros e não em ser cheio de orgulho e viver de maneira egoísta. A atenção às viúvas e órfãos
reflete a preocupação do próprio Deus. Essa responsabilidade foi dada a Israel no Antigo Testamento. Deuteronômio 14, verso 29.